A nova NR18 e o PGR. Com a chegada do PGR, como fica o PCMAT, o Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção? Será que o PCMAT será substituído pelo PGR? Será que o PCMAT continua sendo válido, sendo usado pelas obras, pelas construtoras? Fique comigo pelos próximos minutos, nós vamos aqui estudar o item 18.4 da NR18, da nova NR18, que trata sobre o PGR para a construção civil. Eu sou Gustavo Rodrigues, professor parceiro da NIT Treinamentos, e quero já deixar um recadinho para você. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, compartilha geral, para que muitas e muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Não esquece também que toda terça-feira, 10 horas da manhã, temos aqui uma live sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o item 18.4. Programa de Gerenciamento dos Riscos na Construção Civil. Então diz assim a NR18, a nova NR18. São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. Então aqui a NR18 já está dizendo que é obrigatório a elaboração e implementação do PGR, mas fica comigo até o final desse vídeo, porque lá no finalzinho eu vou mostrar para você que existem situações em que o PCMAT ainda pode continuar sendo implementado dentro de um canteiro de obras, mesmo o PGR entrando em vigor, tá certo? Então fica comigo aí até o final. O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sobre responsabilidade da organização. Esse aqui é o item onde a gente consegue já visualizar quem é o responsável pela elaboração do PGR da construção civil. Muitas pessoas perguntam: o técnico em segurança do trabalho pode elaborar o PGR da construção civil ou somente o engenheiro de segurança do trabalho? E aí eu respondo para vocês com base nesse item. No próximo que eu vou te mostrar, eu digo que os dois eles podem elaborar o PGR, mas vai depender de cada situação. Aqui, como a gente vê, o item 18.4.2 fala sobre profissional legalmente habilitado. E o profissional legalmente habilitado é o engenheiro de segurança do trabalho. Então, ele é que está aí habilitado para elaborar o PGR da construção civil, mas há sim uma situação em que o técnico de segurança do trabalho também pode elaborar o PGR. Eu já vou mostrar isso para você. Mas complementando aqui e fechando o nosso raciocínio, a nossa explicação sobre o item 18.4.2, fala que deve ser elaborado pelo um profissional legalmente habilitado, ou seja, pelo engenheiro de segurança do trabalho, e a implementação sobre responsabilidade da organização, ou seja, do empregador. Então o engenheiro ele elabora, mas a organização é que é responsável pela implementação das medidas, ou seja, pela execução do plano de ação desse PGR. A responsabilidade não é do engenheiro de segurança, mas sim da empresa, da organização. 18.4.2.1. Em canteiros de obras com até 7 metros de altura ou com, no máximo, 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sobre responsabilidade da organização. Então aqui, esse item específico mostra que nessa situação, um profissional qualificado em segurança do trabalho. Que profissional é esse? O técnico em segurança do trabalho, o tecnólogo em segurança do trabalho. Então, esses profissionais podem elaborar o PGR quando o canteiro de obras tiver essas características, ou seja, ter até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores. Então, se o canteiro de obras ele tiver até 7 metros de altura, a edificação, mas esse canteiro de obra possui 20 trabalhadores, o técnico de segurança não pode elaborar o PGR, tem que ser o engenheiro de segurança do trabalho. Então, observa direitinho esse item, apenas nessa situação é que o técnico em segurança
pode elaborar o PGR. Nas demais, apenas o engenheiro de segurança do trabalho. Item 18.4.3. O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR1, deve conter os seguintes documentos. Então, tudo que já está lá como exigência para a elaboração do PGR deve ser observado, mas tem coisas além que são características de um canteiro de obras e esses documentos precisam fazer parte, precisam estar contemplados junto a esse PGR da construção civil. E que documentos são esses, professor? Projeto de área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado. Então, esse projeto de área de vivência deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, ou seja, pelo engenheiro, tá certo? E deve ser contemplado aí junto do PGR. O projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado. Projetos dos sistemas de proteção coletivas, elaborados por profissional legalmente habilitado. E projetos dos sistemas de proteção individual contra quedas, quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado. Isso aqui são, então, aí os projetos de proteção contra queda, ou seja, para a realização dos trabalhos em altura. E a relação dos equipamentos de proteção individual, EPI, e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes. Então, perceba que a elaboração do PGR ela será muito mais detalhada e vai possuir muitos mais documentos quando na construção civil, porque tem que contemplar também esses demais projetos. E aí você percebe que está sendo atribuída uma grande responsabilidade aos engenheiros que farão então esses projetos, que irão contemplar esse PGR. O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. Então, se a obra está iniciando, ela está na fase de terraplanagem, ou seja, está fazendo a limpeza daquela área, daquele lote, daquele terreno, ou se está fazendo ali trabalhos de terraplanagem, então o PGR ele tem que estar atualizado de acordo com a etapa dessa obra. Se está na fase de fundação ou se está na fase de estrutura, de acabamento, então a depender da etapa dessa obra, dessa edificação ou desse canteiro de obras, o PGR ele deve estar atualizado. Por quê? A construção civil é um ambiente muito dinâmico, onde as etapas elas vão mudando com o decorrer do tempo e os riscos também eles vão sendo modificados. Então percebe-se que o PGR na construção civil ele deve sim, sem dúvida nenhuma, passar por uma gestão continuada. Continuamente ele precisa estar sendo atualizado, até porque as etapas e os riscos eles vão sendo modificados ao decorrer, então, desde o início lá da terraplanagem, da fundação de uma edificação até a finalização, o acabamento e a entrega daquela edificação. Muitas e muitas etapas serão percorridas e ao longo dessas etapas os riscos eles serão modificados. Em algumas atividades eles serão diminuídos, em outras eles serão acentuados. Então tem que fazer essa gestão continuada. As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. Então, o canteiro de obras ele vai possuir um PGR, só que aquelas empresas contratadas, as terceiras, que irão realizar atividades dentro daquele canteiro de obra, precisam fornecer a essa empresa responsável pelo canteiro de obras os seus inventários de riscos. Então, cada terceirizada vai ter que disponibilizar o seu inventário de riscos ocupacionais específico de suas atividades para, então, a construtora responsável pelo canteiro de obras, porque esse inventário de risco precisa estar contemplado no PGR do canteiro de obras. Então,
Outro item importante, fazer a gestão dos terceiros dentro da construção civil. É um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas que você consegue fazer observando os itens normativos e fazendo o controle, a gestão da documentação dessas terceirizadas. Disposições transitórias, então tá aqui aquele que eu falei para você lá no início do vídeo com relação ao PCMAT poder continuar sendo elaborado mesmo o PGR entrando em vigor. Lembrando o seguinte, o PGR ele vai entrar em vigor a partir do próximo ano, tá certo? A partir do próximo ano o PGR entra em vigor e a partir desse momento, então as obras que forem iniciadas já devem ser iniciadas com a elaboração já e a implementação do PGR. O item 18.17.1 diz que o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, ou PCMAT, existente antes da entrada em vigência desta norma, terá validade até o término da obra a que se refere. O que é que a norma está querendo dizer aqui? Então, o PCMAT que já foi elaborado e que está em vigência, ou seja, a obra ela está sendo tocada, ela está sendo construída, né? As etapas estão sendo executadas. Quando entrar em vigor, então, aí o texto normativo da nova NR18, que é em fevereiro de 2021, esse PCMAT ele continuará valendo até a finalização dessa obra, tá certo? Então, mesmo que a NR18 entre em vigor a partir do próximo ano e a partir daí a obrigatoriedade da elaboração do PGR, aquelas obras, aqueles canteiros de obras que possuem PCMAT irão continuar com a gestão desse PCMAT até a finalização dessa obra. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Essa é a situação onde o PCMAT continua sendo executado até o final da obra e naquelas que forem iniciarem a partir aí da vigência da nova NR18, essas já começam então com a elaboração obrigatória do PGR, tá bom? São muitas as mudanças da NR18, em outros vídeos nós estaremos trazendo aqui para vocês alguns detalhes, mantendo você sempre atualizado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, dê um like também nesse vídeo para aí fortalecer, ajudar na distribuição desse vídeo para mais e mais pessoas. Não se esqueça, toda terça-feira, 10 horas da manhã, tem uma live aqui sobre segurança e saúde no trabalho. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.